Hey kid. Então, gente, começando aí o nosso desenho, né, do olho realista, eu vou passar primeiro aqui alguns dos materiais que eu uso para poder fazer esse desenho. Vou começar com os lápis aqui. Começo sempre, né, com HB, né, que é um lápis aí mais comum que você acha para escrita, esse tipo de coisa. Aí depois eu começo com 2B, que é um lápis aí de grafite mais macio, né, um tom médio, por assim dizer. Fazer as partes intermediárias e as partes mais escuras, o 4B, né, que deixa aí, dá um realce muito grande aí nas sombras, nas partes que são mais escuras aí do desenho. Eu uso também o 6B, mas o 6B eu já acho o grafite dele muito macio, né? Eu sempre faço o seguinte, as áreas que eu vou preencher com o 6B, eu coloco o 6B e depois eu passo o 4B para ir cobrindo as falhas que o 6B geralmente deixa. Lapiseira, eu uso uma lapiseira com grafite 4B, né, que ela deixa bem marcadinho e consegue fazer um sombreamento bem bacana. E essas são os meus lápis, é geralmente o que eu uso. O esfuminho, que é um esfuminho mais fino, que eu sempre uso para poder dar, né, um acabamento mais refinado aí no desenho, para fazer aí o esfumaçado, né, aquele efeito que quem desenha aí conhece. E eu uso pincel também, eu uso esses dois aqui, que são pincéis de maquiagem que você usa, que você acha em qualquer lojinha, né, que geralmente aí o pessoal usa para poder passar base, esse tipo de coisa, que o pelo dele tem a vantagem de ser muito macio, de ser muito leve e dá um efeito bacana aí no desenho. E eu uso esse pincel grande também, maior, para quê? Para poder tirar aquela poeirinha que às vezes fica quando você passa borracha ou alguma outra coisa, algum outro cisquinho às vezes que caia no seu desenho. Esse pincel aqui ele é muito bom para poder chegar e tirar. Borracha eu uso a Tombow Mono Zero mesmo. Mas se você tiver aquela borracha que você acha em papelaria, que geralmente vem com a capinha plástica, se você fizer uma quinazinha nela, deixar a quina dela bem retinha assim, você consegue fazer um efeito bem próximo dessa borracha aqui. Então, esses são os materiais aí que a gente vai usar para poder fazer o nosso desenho. Muito bem, gente. Então, esse, né, é o nosso esboço aí do nosso olho. Eu aqui no caso eu usei a técnica da mão livre mesmo, fiz o esboço à mão livre. Mas uma técnica que eu gosto muito de usar e depois vou até fazer um vídeo explicando como que eu uso ela, é a técnica do grid, né, que é você usar uma grade, né, uma folha toda quadriculada para você tirar o seu desenho, para você tirar aí o esboço do seu desenho, que é uma técnica que eu acho muito bacana e que me ajudou a melhorar muito a minha percepção de detalhe. Eu consegui observar assim muito mais detalhes assim no desenho e me aprimorar muito mais neles assim com a ajuda dessa técnica. Então depois eu vou fazer um vídeo ilustrando, passando melhor como que você pode usar isso aí também. A gente começa, eu sempre gosto de começar pelas partes mais escuras. E aqui no caso a gente vai começar pela pupila, que é essa parte do meio do olho aqui. Aqui a gente vai usar um lápis 6B, né? Que é um lápis bem escuro. E dá aí para fazer e faz essa cobertura aí do jeito que a gente precisa, né? Aqui, gente, para fazer esse preenchimento não tem muito segredo não. É você cobrindo realmente todo o espaço branco aí e tentando fazer o máximo possível para não deixar nem um detalhezinho, nem um pedacinho aqui sem cobrir.
aqui, gente, como eu tinha dito, eu uso, depois, né, de ter usado o lápis 4B, eu gosto de passar. Aliás, depois de ter usado o 6B, né, eu gosto de passar o 4B. Porque o que acontece? À medida que a numeração do grafite vai descendo, vai abaixando, ele vai ficando menos macio, mais duro, né? Então, sempre eu uso um grafite de numeração. Quando eu uso um grafite de numeração maior, eu geralmente venho com outro. Como eu estou fazendo aqui com 4B por cima do 6B, porque ele vai cobrindo as falhazinhas que geralmente o 6B, por ser muito macio, às vezes deixa. O 4B vem fazendo isso, entendeu? Às vezes o seu desenho não ficou muito preto, não ficou muito escuro, como você queria, às vezes pode ser esse detalhe. Você passou só o 6B e ele, se você perceber, ele deixa aquela falhazinha de preto, de branco, né? Vai ficando aquele, você vai conseguindo ver a marca assim, dos riscos do lápis. Então quando você passa um 4B, ele consegue ir cobrindo isso. Você pode até passar o 2B logo em seguida, para poder ficar mais fechadinho ainda seu desenho, né? Que aí você vai perceber que realmente ele vai ficar escuro, mas escuro assim, e com o desenho todo fechado. Então aqui você já tem a parte da pupila toda coberta, né? Gente, eu só vou pedir desculpa pra vocês aí que eu tô um pouco gripado. Infelizmente esse fim de semana eu não dei sorte, peguei um resfriado aqui. Então às vezes vocês vão perceber aí que minha respiração aqui tá meio comprometida, entendeu? E agora a gente começa também a preencher as partes mais escuras aqui do olho. A parte aqui de cima do sombreado. Agora a gente vai começar a pegar o contorno aqui do olho, né? Essa parte mais escura. Lembrando sempre, gente, de seguir a referência. No caso aqui a gente já tinha passado a referência, né? Anterior, eu já tinha mostrado qual ia ser a referência que ia ser usada para fazer esse desenho. E eu estou seguindo aqui o que ela tem. Realismo é isso, desenho de realismo é isso, você ter o máximo de fidelidade ao seu desenho, à sua referência, aliás, né? Que seja uma foto, que seja um arquivo digital aí, mas siga ao máximo aquilo que você está vendo. Aqui a gente vai escurecendo aí a parte da borda aqui da íris, né? Essa parte aqui também é bem escura. Depois que a gente vai entrar aí nos detalhes, então eu queria pedir para vocês deixarem aí o feedback de vocês. O que vocês acharam, se vocês gostaram, né? Se foi bem explicativo, se ficou claro, se alguma coisa precisa ser melhorada, porque é a crítica, positiva ou negativa, independente, é ela que faz a gente melhorar, é ela que faz a gente ir desenvolvendo. Então eu queria que vocês deixassem aí comentário de vocês. Agora a gente já começa a fazer uma parte aqui de acabamento, que é essa borda aqui do olho. Aqui no caso eu estou usando 4B, né? Para poder deixar aí, fazer o sombreamento conforme está na nossa referência.
Aí aqui a gente dá uma passada bem de leve, né, com esfuminho, só para dar aquele efeito aí de esfumaçada. É uma coisa leve, gente. Aqui em volta também a gente vai passando esse esfuminho aí só pra ir dando aí aquele efeito de desfocado mesmo no desenho. Agora a gente começa a fazer aí uma parte mais escura das nossas estrias. Né, que são aí as rugazinhas, né, as dobrazinhas aí da nossa pupila. Da nossa íris, aliás. Da pupila não. Pupila é a bolinha preta, né? Parte de cima a gente já pode vir até colocando um pouco mais de força, né, no lápis. A gente está saindo de uma parte bem escura aqui, então a gente não pode já deixar muito claro assim de uma vez. A gente tem que respeitar a sombra aqui. Se aqui está mais escuro, você já não pode fazer aqui totalmente claro. Tem que ter um meio termo aqui, você vem clareando. Devagar, vai soltando a mão, diminuindo a pressão do lápis, né, para respeitar aí o sentido da sombra. Aqui pode ser feito dessa forma mesmo, né, só fazendo esse zigue-zague, fazendo esses riscos, deixando eles mais à mostra assim mesmo. Agora vem com o esfuminho, né, fazendo esse efeito aqui de borrado. Depois a gente vai vir com a borracha clareando algumas partes aqui. Enquanto eu gosto de passar esse pincel maior também, só para dar uma acentuada, dar uma sentada aí na sombra, né? No grafite também é interessante. E agora vem com a borracha, né? Corrigindo aí o que foi feito, né? O que não ficou legal. Por exemplo, aqui o espaço entre um reflexo e o outro ficou um pouco pequeno. Você pode ir passando a borracha que ela consegue fazer essa correção. Como eu disse, né, o pincel maior aqui ele tem essa função também de limpar esse resíduozinho que a borracha deixa. Como eu tinha dito, né, voltar aqui o nosso reflexo. E agora a gente vai usar a borracha para fazer o brilho, né? Para
fazer as estrias aí do brilho do nosso olho, que você vai fazer com esse movimento aqui. É como eu disse, se você não tem essa borracha, ela hoje, né, com essa questão da internet, ela até não é muito complicada de conseguir, não é muito difícil de conseguir, não. Mas se você não tem essa borracha por enquanto, você pode fazer com aquela borracha que você encontra em papelaria mesmo, geralmente aquela mais durinha que vem com uma capinha de plástico. É só você fazer um corte na diagonal em uma das pontas dela, que você consegue fazer um efeito bem próximo, né? Se você tiver o cuidado aí e acertar a mão com ela, né? Souber manejar ela certinho, você tem um efeito bem próximo desse aqui. Então tá aí, ó, o nosso efeito de brilho. Eu gosto de passar o pincel só para deixar o traço tão nítido. Voltar aqui numa coisa que a gente esqueceu, gente, que foram esses detalhes aqui, que são a sombra dos cílios aqui no reflexo. A gente não tinha feito. Só ajustar aqui e fazer. Né? Porque, querendo ou não, essa parte de cima reflete também os cílios. Só realçando algumas partes aqui. E aí a gente já vai passar agora para a parte branca do olho. O pessoal às vezes tem a dúvida, né, gente? Mas como que eu faço para ficar bem preto? Que o meu não tá ficando preto. Tem algumas dicas, tem algumas coisas assim que ajudam. Por exemplo, o uso do pincel, né, que ele ajuda a espalhar o grafite, a aderir melhor, na verdade, o grafite na folha. Você pode passar, né, um lápis mais macio e vir trabalhando com o pincel em cima, né, que ele vai ajudando a escurecer a área preenchida, no caso, e fixar melhor o grafite na folha também. A ideia que eu dou também que é a seguinte: é você, por exemplo, se você usa um lápis 6B, você preenche a área, né, que vai ficar escura, depois você vem com um lápis mais duro. Por exemplo, logo abaixo dele seria o 4B, porque naquelas partes que vão ficar um pouco falhadas ali do 6B, o 4B vem preenchendo. Depois você pode até usar um 2B também, que aí vai ficar melhor ainda, vai ficar aquela coisa bem opaca mesmo. Esses cantinhos aqui do olho também, gente, a gente vai sombreando, que são bem escuros. No caso, a nossa referência que eu estou usando aqui, o que ela está me mostrando é que essa parte aqui também é bem escura. Então eu posso usar um lápis aqui de grafite mais alto sem medo. No caso aqui eu estou usando 4B. Se eu perceber que eu preciso escurecer um pouco mais, eu aumento aqui a numeração do grafite.
Mas eu não posso usar a lapiseira não? Pode. Só que o grafite da lapiseira, por ele ser mais fino, ele realmente vai sair muito mais escuro, né? E vai marcar mais. Se esse for o efeito que você precisa, tudo bem. Não é o caso aqui, que a gente quer uma coisa mais suave, não quer uma divisão de tom assim tão marcada. Eu gosto de deixar a lapiseira mais para quando eu vou usar em detalhe pequeno, uma área menor, entendeu? Para área maior assim, eu prefiro o lápis mesmo. No canto aqui eu vou preencher com 6B. Como eu já coloquei o 4B, eu vou fazendo essa divisão de tom aqui. Depois, quando a gente passar o pincel e passar o esfuminho, a gente vai ver o efeito legal que vai ficar. Vocês vão notar isso aí. Ah, mas eu não tenho esfuminho. Como é que eu faço? Posso usar cotonete? Pode. Pode. Eu prefiro o esfuminho. Dá para usar o cotonete também? Sim, em algumas situações é até melhor sim que se use o cotonete. Ele dá um efeito mais próximo daquilo que você precisa. Aqui no caso eu uso o esfuminho que eu já tenho uma habilidade maior para usar ele, né? Já me adequei bastante a usar o esfuminho. O cotonete precisa de um pouco mais às vezes de controle, dependendo, lógico, do trabalho, dependendo até não, né? Se for uma coisa que não tem assim um espaço certinho, delimitado para você trabalhar, eu até uso ele com mais liberdade. Mas como aqui é um desenho menor, é uma área assim mais certinha de ser trabalhada, mais delimitada no caso para ser trabalhada, eu prefiro usar o esfuminho. A gente vai preenchendo aqui a parte de baixo do olho, né? Tentando deixar ela também no tom mais próximo possível dessa parte de baixo que a gente fez, para não ficar uma coisa muito artificial. Aqui, pessoal, tem uma particularidade que aqui tem um pouco de textura, parece que tem uma ruga, uma coisa nesse sentido. Eu vou tentar marcar ela aqui, marcar ela bem sutilmente e depois eu vou deixar o acabamento aqui. Por isso que essa parte que eu estou fazendo agora aqui está mais escura. Isso aqui na verdade é uma textura, por isso que está um pouco mais escuro aqui.
aqui eu vou usar a borracha porque essa parte do meio mais claro, esse risquinho mais claro, ele é bem claro mesmo. Para conseguir ser feito somente com a borracha mesmo. Aqui ele ficou claro, mas não tanto que eu precisava, por isso vou usar uma borracha mais grossa um pouco. Essa é a 2.8, mas você pode usar a sua aí, né, de acordo com aquilo que eu passei. Passo o pincel maior aqui para tirar os resíduos. E venho aqui com um esfuminho só para ir devagarinho aqui. Lá nos cantos para dar naturalidade. E venho com o pincel também para dar uma disfarçada, né? Não deixar uma coisa muito artificial. Venho com o lápis aqui novamente, escurecendo aqui as laterais dele, para evidenciar, né, que ele é uma ruga. Uma coisa, tá, gente? Vocês estão vendo aqui o movimento que eu estou fazendo. A gente não tem, né, tem vários meios e formas aí de você fazer o seu sombreamento, você preencher. Esse movimento de círculo eu gosto de fazer depois só para reforçar alguma parte, às vezes, do sombreamento mesmo. Porque para preenchimento, quando é uma área branca, e para fazer o preenchimento eu prefiro esse movimento mesmo, de vai e vem. Agora depois, só para dar vamos dizer assim, um upgrade mesmo, um tchan a mais aí no sombreamento, que você precisa escurecer uma área para fazer um degradê que fique não tão evidente, eu gosto bem desse movimento aqui de círculo, que tem, né, essa coisa de deixar uma coisa mais desigual, né, não é tão, mas com uma textura muito leve, mas ele tem esse efeito. Então, para esse tipo de efeito eu prefiro esse movimento, porque o vai e vem é quando você quer um sombreamento mais homogêneo, mais certinho. Já o movimento circular é quando você quer dar uma ideia de textura, alguma coisa nesse sentido. Ele se encaixa melhor. E tá aí o nosso olho ganhando vida, gente. Você pode vir também aqui com o esfuminho, né? Fazendo aí uns traços mais irregulares, né? Nada muito certo, nada muito forte, mas só para dar uma ideia mesmo de textura, fazendo esses tracinhos de leve aí. E tem vários e vários meios de se conseguir esse resultado. Aqui eu vou tentar um jeito mais simples, mas que eu acredito que vai dar o resultado próximo do que a referência tem. Você vai fazendo, né, esses movimentos aqui de círculo e vai aumentando a pressão aí sobre o lápis em algumas partes, diminuindo em outras, fazendo uma coisa bem irregular mesmo. Como aqui não está uma coisa muito, a nossa referência não, né, essa parte dela não está uma coisa muito
certinha, muito nítida, muito precisa, então a gente consegue fazer desse modo. Se fosse uma resolução que pegasse nitidamente assim, os poros da pele, aí talvez a técnica usada seria outra, mas aqui essa parte aqui, esse jeito de fazer aqui cabe muito bem ao que é pedido. Feito isso, você vem aqui com o esfuminho sem muita pressão, né? Fazendo aí algumas manchas, né? Passando ele de leve, devagar, batendo. E com a borracha você vem completando esse efeito. Precisa ser muito certinho, mas só mesmo para realçar esse efeito de textura que precisa ser feito aqui. E venho já com um pincel menor para dar uma esmaecida no efeito. Passando bem de leve, sem forçar muito para não inutilizar todo o trabalho que foi feito, né? Para não tirar o efeito que você acabou de fazer, mas só mesmo para dar uma esmaecida. E feito, galera. É isso. Acho que o resultado é esse, né? O olho que a gente queria é mais ou menos assim, né? Vocês estão vendo aí como ficou o nosso trabalho. Ficou um olho bem realista, uma característica bem realista. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Que vocês tenham conseguido pegar todas as dicas aí para poder aproveitar melhor dos seus desenhos. No mais, agradeço e fiquem de olho aí que as próximas aulas vão ser ainda melhores.